Vamos abrir a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, diga glória a Jesus. Êxodo, capítulo 8. Irmãos, eu estou sem relógio e eu não consigo enxergar aquele relógio. Diga glória a Jesus. Então vamos na graça do Senhor. Fala para nós assim, fique na graça. Diga glória a Jesus. Êxodo capítulo 8. Senhor amado, dá-nos graça, dá-nos unção para entender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Disse o Senhor a Moisés, Deus fala: deixa ir o meu povo para que me sirva. Fala por mão do lado, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos, sobre o teu povo, aos teus fornos, às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor: dize a Arão: estende a tua mão com teu cajado sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E Faraó disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó, e o Senhor fez conforme de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ataram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia canso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, estes textos falam muito. Operação de Deus, a primeira operação de Deus flagrante na história. Até aqui Deus tinha operado na vida de pessoas. Deus tinha trabalhado muito através de Noé, só que quase ninguém sobreviveu para contar. Diga glória a Jesus. Aqui Deus começou a operar num país para que a sua glória se propagasse e para que o nome do Senhor ganhasse fama em toda a terra. Irmãos, as pragas do Egito, lemos sobre a segunda praga, praga das rãs. É provável que todo esse episódio das pragas tenha ocorrido num lapso de 10 ou 11 meses. A Bíblia não diz quanto tempo, mas não demorou muito. Também não foi assim poucos dias. Foram alguns meses e a situação sim ficou muito séria em todo o Egito. Praga das rãs. Precisamos entender um pouco o porquê disso tudo. Diga glória a Jesus. Irmãos, os egípcios eram um povo cheio de deuses. E os egípcios adoravam o rio Nilo.
E a primeira praga de Deus foi sobre o rio Nilo, em que as águas se tornaram em sangue. Então era Deus ferindo o povo do Egito em seus brios, em sua crendice popular, nos seus valores culturais, na sua religião construída por eles mesmos. Deus tocando a mão e Deus os envergonhando nisso, pois idolatravam o rio, estavam com um rio morto. Então, irmãos, Deus faz isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, e se você olhar por esse lado, Deus é ruim, Deus é mau por ter ferido este rio? Irmãos, pois não era o motivo da idolatria daquele povo. O Egito se tornou um grande império na antiguidade por causa desse rio, e por isso que eles o idolatravam. Mas, meu amado irmão, como diz em Romanos 1, adorar a criatura antes que o Criador, adorar as coisas criadas. Então, irmãos, por isso que Deus tocou, não porque fosse ruim, mas em todos esses capítulos que estamos lendo, vemos a seguinte frase: para que o povo saiba que o Senhor é Deus em toda a terra. Então o objetivo de Deus era que o seu nome, que a sua glória se exaltasse sobre todas as coisas. E outra, todo objeto de idolatria torna-se alvo da ira de Deus, alvo da ação drástica do Senhor. Fala para o mundo assim: não idolatre nada. Não idolatre. Diga glória a Jesus. Irmãos, ainda hoje o Senhor me fez pensar nisso. Durante a leitura, um disse para o outro assim: sirva ao Senhor. Porque aliás era esta a exigência de Deus para a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva. Irmãos, e sabe qual a primeira coisa que passa na nossa cabeça assim? Servir ao Senhor, eu vou na igreja. Irmãos, servir ao Senhor é na tua casa, tendo uma vida cristã, lendo a Bíblia, orando na tua casa, falando de Deus para os teus filhos, tendo um comportamento adequado dentro da tua casa, enchendo a tua casa de louvores o dia inteiro, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, isso é servir ao Senhor. Irmãos, é ter uma vida consagrada nos negócios. Não faz coisa errada porque você é crente, não pede mais do que te é devido porque você é consagrado ao Senhor, porque você dá testemunho. Não é mal empregado, não é encostão, não é preguiçoso, porque serve ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. Fala isso para um lado: isso é servir ao Senhor. Trabalha no comércio, tem uma loja, não minta, não diga qualidades que o produto não tem. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é servir ao Senhor. Acabamos de falar que tudo que é objeto de idolatria na terra torna-se alvo da ação drástica do Senhor. O Novo Testamento fala tanto de idolatria, 1 Coríntios 10, 1 João capítulo 5, e idolatria no meio dos crentes. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque ficou essa ideia errada: servir ao Senhor é na igreja. Irmãos, e estrutura de igreja, estrutura de culto como ficou, parece uma apresentação, parece um teatro. Tem os que cantam, tem os que tocam, tem o que fala, tem os que assistem. Parece uma apresentação. E isso confunde a cabeça das pessoas. As pessoas muito acostumadas a ver programas de televisão, a ver essas apresentações por aí, a pessoa confunde e a pessoa começa a idolatrar a forma, a idolatrar esse tipo de coisa. Irmãos, e daí a vida cristã vira palco. Não, e vida cristã tem que ter fruto do Espírito Santo. Andar com Deus. Fala para nós assim: andar com Deus. É na sua casa. Então, quer palco? Faça um palco na tua casa. Diga glória a Jesus. Viva lá. Viva o testemunho de Deus. Irmãos, sabe aquela história? Vem todo mundo para o culto, a família inteira está dentro do carro, estão vindo para o culto, todos assim meio irritadinhos e exasperadinhos. Não tem uma palavra sequer enquanto vem para a igreja. A hora que descem do carro, todos de repente tornam-se um poço de simpatia. Paz, irmão. Paz e misericórdia. Acho que acabou de acontecer isso. Acho que estou falando por revelação. Teve gente que desceu do carro, nem se conversavam. Encontrou os irmãos, viram assim um poço de simpatia. Mas o que é isso? Pergunta para nós assim: o que é isso? Sabe o que é isso, irmãos? Idolatria. Sabe o que é isso? Representação.
Sabe o que é isso? Mostra uma imagem que não tem, porque com a tua própria família não é essa graça toda. Faz misericórdia. Então, irmãos, o rio Nilo era objeto de idolatria, Deus pôs a mão severamente. Então, meu amado, sirva ao Senhor da forma certa, com integridade. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu descobri que quem tem criança pequena é uma forma excelente de servir ao Senhor, porque as crianças te tiram do sério. As crianças um pouco, às vezes te irritam, um pouco, elas às vezes assim, passam da conta, e você já fica nervoso, você já desboca. Agora vamos ver o crente. Fala para um lado assim, vamos ver o crente. Vamos ver o crente. Porque na igreja, quando fica assim, paz, irmão. Tem crente que quando pega o microfone, ele se transforma. Faz misericórdia. Quero ver na tua casa com as crianças sem microfone nenhum. Diga glória a Jesus. Quero ver a transformação. Diga glória a Deus. Então, irmãos, isso que é servir ao Senhor, é dentro de casa, é no dia a dia, é sendo sincero, é sendo transparente, é sendo verdadeiro. Fala para o irmão assim, seja verdadeiro. Verdadeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, continuando ali no texto. Então a primeira praga do Senhor foi sobre o rio Nilo. E a segunda, rãs. Irmãos, vamos começar do começo. Na margem do rio Nilo já tinha muitas rãs. Conta a história da época, e até hoje as margens daquele rio tem muitas rãs. Só que o Senhor fez com que elas se multiplicassem de uma forma absurda e deixou a situação insustentável e disse que era rã para tudo que era lado. Então Deus estava perturbando mesmo. Onde quer que a pessoa olhasse, tinha uma rã. Fazem misericórdia. Jesus abria açucareiro, saiu uma rã lá de dentro. Abria o forno, mais uma ou duas. Fazem misericórdia. Deus sabe perturbar quando quer. Fazer misericórdia. Irmãos, não adiantava expulsar. Sai, rã, em nome de Jesus. Foi Ele que mandou? Resolve o assunto, que Deus tira a praga. Diga glória a Jesus. Está tendo alguma praga na tua vida? Não adianta fazer oração de quebra de maldição, meu filho. Se humilhe na presença do Senhor. Conserte o que está errado, é que a praga acaba. E Deus transforma a praga em bênção. Glória a Jesus. Irmãos, o problema é que os egípcios adoravam as rãs. Tinha uma deusa egípcia, tem um nome aqui, mas nem vou mostrar para os irmãos, que é coisa muito ultrapassada. E tem naqueles templos lá do Egito, aqueles templos de Karnak e Luxor, aqueles templos imensos feitos de pedra, tem até hoje inscrições destes deuses, uma deusa que tinha a cabeça de rã. Irmãozinho, a praga foi assim, Deus encheu a terra de rãs e ninguém matava as rãs porque não podia. Fazia misericórdia. Deus sabe o que faz. Irmãos, porque se fosse outra situação, matava aquela ranzarada e a praga não era tão incômoda, não podia matar. Então Deus encheu a terra daquele negócio e ninguém podia pôr a mão porque o troço era sagrado. Fazia misericórdia. Ficou desesperante, tudo sagrado. Fazem misericórdia. Irmãos, Jesus amado. Irmãos, quando nós dizemos que a Bíblia é um livro cheio da ironia de Deus, e é mesmo, não idolatra rã, vai ter até no nariz. Dormia, acordava com uma rã no nariz. E acordava mesmo. Fazem misericórdia. Pois não idolatra, então toma rã. Para ver. Jesus amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e diz o texto que Faraó chamou os magos. Irmãos, qual que era o problema? Muita rã. O que os magos fizeram? Mais rã. Ao invés de eles fazerem desaparecer, eles fizeram mais rã ainda. Tanto que daí diz o versículo seguinte, que Faraó chamou Moisés. Tira essa rã daqui. Irmãos, quer dizer, a gente fica espantado. Nossa, os magos fizeram mais rãs. Não espantou nem um pouco o Faraó. O Faraó estava desesperado com rã, e vem o mago e faz mais um pouco ainda. Fazia misericórdia. Irmãos, isso aqui mostra muito a ação do diabo. Resolver ele não sabe, ele só sabe aumentar um pouco mais o problema. Fala para nós assim, você precisa de Jesus. Diga glória a Deus. E outra, Deus mandou as rãs, só Ele podia tirar aquilo. E outra, irmãos, quando a gente estava na escola,
Tinha aquelas teorias absurdas da forma da vida, e tinha uma que chamava geração espontânea. Os bichos nascem do nada. E daí a gente aprende, nossa, que absurdo. Pois aqui diz o texto que o rio Nilo produziu rãs. E depois da praga dos piolhos, a terra produziu piolhos. Deus fez sair rã da água. Fazem misericórdia. Irmãos, quando Deus quer incomodar alguém, mas por quê? Pois o povo não estava incomodando Deus com os seus pecados de idolatria, e Faraó não estava escancaradamente provocando Deus com a sua resistência. Pois então Deus disse assim, vamos ver quem é mais forte. Irmãos, e olha como que Deus é. Teve uma época em Israel, quando o reino do norte foi levado para o cativeiro, 1 Reis 16, em que daí vieram os que se tornaram os samaritanos, e como a terra ficou deserta por um pouco de tempo, multiplicaram-se os leões, a terra se encheu de leão. Irmãos, Egito é na África, Deus poderia mandar umas pragas assim potentes, Deus poderia encher o Egito de leões, de búfalos, de rinocerontes, bichos grandes. Não, Deus mandou rã e mosca, é para perturbar mesmo, fazer misericórdia. Se fosse leão, destruía tudo. Não, mandou rã, que encheu tudo, mas depois mandou mosca e piolho, fazer misericórdia. Jesus. E outro, irmãos, a expressão do original hebraico do texto, traduzido por piolho, é de um hebraico muito antigo, que não se sabe a definição exata do termo, e segundo os estudiosos, a praga dos piolhos, a palavra piolho pode ser traduzida como piolho, como bicho de pé, como mosquitos, como pernilongos, só bicho irritante. Fazem misericórdia, um pior que o outro. Irmãos, mas isso é uma fina ironia de Deus. Deus não mandou aviões e metralhadoras contra o Egito, mandou rã e piolho. Fazia misericórdia. O Egito controlava o mundo, mas não dava jeito em piolho e sapo. Fazia misericórdia. Deus dizendo, Faraó, você não é tão importante, você não faz pirâmide, está aí, dá um jeito. Não deu. Teve que pedir água, teve que chamar, correndo, Moisés, socorro, por favor, tira essas rãs daqui. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Senhor amado, diga glória a Jesus. Então, irmãos, Faraó teve que pedir, era a mão de Deus forçando. Sabe aquela brincadeira de queda de braço, ver quem é mais forte? Quer fazer isso com Deus? Meu filho, nem tente. Diga glória a Jesus. Nem tente. Irmãos, quando Deus quer ferir, quer humilhar, quer avacalhar, ninguém sabe melhor do que Ele. Diga glória a Jesus. A praga das sarnas, os magos não conseguiam parar em pé diante de Faraó. Diga glória a Jesus. Quando os filisteus foram se meter com a arca de Deus, Deus os feriu com hemorroidas. Fazem misericórdia. Fala para nós assim, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, meu filho. Quer fazer panca com Deus, Deus acaba com você. Diga glória a Jesus. Quer dar uma de bacana, quer dar uma de elegante, Deus acaba com você. Se humilhe perante o Senhor. Fala para nós assim, se humilhe perante o Senhor. Com Deus o caminho não é resistência, é submissão. Com Deus o caminho não é teimosia, é humilhação, é se derramar diante dEle. Diga glória a Jesus. A tua vida está de um jeito que você não gosta, as coisas não estão indo como você quer. Ao invés de ficar irritado, clame ao Senhor, chore diante dEle, se humilhe perante Ele. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco. Irmãos, e Faraó pediu então para Moisés orar. Moisés disse que orar. Moisés pediu para Faraó marcar o dia quando você quer que eu ore. Irmãos, e como o Faraó era petulante? Amanhã. O Egito infestado de rãs, ele, amanhã. Fala para nós assim, não deixa para amanhã. Irmão, sabe o que é isso? A pessoa vem para a igreja, está cheia de problemas, e a pessoa assim, acho que amanhã vai começar a campanha. Amanhã? Sai daqui, vai para casa, nem durma, meu filho, passe a noite de joelho, diga glória a Jesus, clame ao Senhor, por que amanhã?
Pergunta para nós assim, por que amanhã? Irmãos, isso é soberba. O faraó teve que pedir oração, mas ainda quis preservar um pouco da sua panca. Fala assim, misericórdia, marcar a hora para oração. Moisés disse, tá bom, então amanhã. E no dia seguinte, na hora marcada, ele orou, e para que Faraó visse que era a mão de Deus mesmo, na hora marcada, a praga cessou. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha, Deus ensinando até no Egito, até para Faraó, a importância da oração. Como que era para cessar a praga? Com oração. Faraó disse, por favor, ore por mim. Quer dizer, no livro de Êxodo, começo da revelação de Deus, Deus já dizendo que o povo de Deus tem que ser conhecido com aqueles que oram e Deus ouve. O povo que ora e Deus responde. Diga glória a Jesus. Irmãos, ultimamente os crentes têm sido conhecidos como aqueles que cantam. Tá bom, né? Muito bom cantar, mas muito melhor se fossem conhecidos como aqueles que oram. Fala para um lado assim, você precisa orar. E não apenas oram, ficam orando horas sem parar. Não, aqueles que oram e Deus responde, e Deus ouve. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Versículo 10 diz bem claro, repetindo o que eu falei, para que saibas que ninguém há como o Senhor. O objetivo de toda essa ação de Deus é dar-se a conhecer, para que o povo do Egito tivesse temor de Deus, para que Faraó temesse ao Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus. Deus quer que as pessoas conheçam o seu poder. Irmão, e outra expressão, para que saibas que o Senhor é Deus, significa, é um Deus que não está distante, que intervém na história, que opera em favor de seu povo, que ouve orações, que se ira, que derrama dos seus juízos, que retira o juízo quando existir quebrantamento. Esse é o nosso Deus. Diga glória a Jesus. E por que Deus está fazendo isso? Em favor do seu povo. Diga glória a Jesus. Meu amado, sirva ao Senhor. O Senhor falou conosco hoje desde o começo do culto, falou comigo. Irmãos, precisamos parar de reclamar, parar de murmurar e confiar mais em Deus. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor mesmo na situação ruim, e Deus vai trabalhar por você. Egípcios oprimindo os judeus, Deus defendendo os judeus e Deus atacando os egípcios. Então só descanse nas mãos do Senhor. Tem alguém querendo te perturbar, Deus vai mandar piolho em cima dele. Fala assim, misericórdia. Jesus. O patrão está pisando em você, Deus vai encher a casa dele de sapo. Não estou falando nada demais, está escrito no texto. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus faz isso. E Deus faz isso com fina ironia. Mas esteja você no agrado de Deus, senão Deus faz isso com você. Diga glória a Jesus. Então nós precisamos descansar mais no Senhor, para que saibas que o Senhor é Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, versículo 10, para que saibas que ninguém há como o Senhor. Para que você saiba que o Senhor é Deus, é um Deus que tem um plano. Deus estava fazendo isso para tirar o povo de Israel do Egito, para colocá-los na sua própria terra, para edificar um povo, um nome, uma história de redenção, de onde viria o Senhor Jesus, que traria salvação para todos nós, até hoje aqui no Brasil. Diga glória a Jesus. Deus tem um plano. Fala isso para um lado. Deus tem um plano. Deus tem um plano para a tua vida, um plano perfeito. Deus quer encaixar você neste plano. Diga glória a Jesus. Mas você é meio espaçoso, para você encaixar no plano, Deus vai ter que dar uns cortes em você. Diga glória a Jesus. Mas é um plano maravilhoso. Deixe Deus agir na tua vida. Diga glória a Jesus. É um plano que está se desenrolando. É um plano que Deus está colocando em ação. Irmão, nós podemos descansar no Senhor. Deus não se esqueceu de você. A tua história não acabou. Diga glória a Jesus. Fala assim, a história continua.
A história continua. Deus tem novos capítulos para a tua história. E a história de Deus é muito empolgante, dependendo do lado que você está. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus ouviu a oração de Moisés. Versículo 13. Deus fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram e a terra cheirou mal. Fala assim, misericórdia. Irmãos, Deus estava a fim de acabar com aquela idolatria de rã mesmo. Agora, além de um monte de rãs vivas perturbando, era um monte de rãs mortas fedendo. Fala assim, misericórdia. Então, quando alguém, depois disso, fosse pensar em adorar a rã, lembrava de tudo aquilo de Jesus. Diga glória a Deus. Deus tocando, Deus ferindo, Deus humilhando. Pois quando a arca de Deus foi para o templo de Dagon, por 2 noites o Dagon caído com a cara no chão, depois com a cabeça e as mãos cortadas. Irmãos, porque se tem uma coisa que Deus não gosta é de idolatria. Diga glória a Jesus. Irmãos, a história mostra que os egípcios eram um povo limpo, limpíssimo. Tanto que diz Êxodo 2:5 que a filha de Faraó estava se banhando nas águas do Nilo. A história do povo europeu mostra que eles eram assim, pouco chegados nessa história de banho. Mas os egípcios, perto da Europa, não, eles eram bem diferentes disso, mesmo nessa fase tão passada da história, 1750 anos antes do Senhor Jesus. Diga glória a Jesus. Um povo tão limpo, e Deus encheu a terra deles de corpos mortos de rãs. Deus estava ferindo o povo egípcio em sua dignidade. Fala para o irmão do lado, não existe dignidade fora do Senhor. Não existe dignidade fora do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado, desde que o Senhor te exalte. Diga glória a Jesus. Irmãos, e diz o texto 15, versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração. Quer dizer que antes o coração do Faraó tinha amolecido um pouco, mas depois se endureceu de novo. Quer dizer, foi um arrependimento temporário, passageiro, superficial. Quer dizer, Faraó teve um quebrantamento pela metade. Misericórdia. Faça misericórdia. Irmãos, a pior coisa que existe é um quebrantamento superficial. A pessoa vem na igreja, chora, chora, chora. No estacionamento ela já está inteira de novo assim, já esqueceu o choro, já está de novo. Meu amado, já vem mais uma praga daqui a pouco. Faça misericórdia. Se com uma praga se amoleceu um pouco, depois endureceu de novo, quantas mais virão para quebrantar isso? Irmãos, Deus quer um quebrantamento genuíno. Quantas pessoas vêm na igreja com essa busca de corda no pescoço, só porque está desesperado de vir para a igreja? Chora um pouco, depois já se endurece de novo. Meu amado, não faça isso. É melhor não conhecer a Deus do que conhecer e se desviar. 1 Pedro 2:22. Diga glória a Jesus. Se humilhe, mas tenha um quebrantamento profundo. Repita comigo. Deus quer verdadeiros adoradores. Não é isso, só que a hora está ruim, se quebranta um pouco, depois volta a piorar de novo. Não, tem que ser um quebrantamento verdadeiro. A partir do versículo 16, vamos ler? Diz mais o Senhor a Moisés, diz a Arão: estende o teu cajado, fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com seu cajado, feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Diga glória a Jesus. Meu amado, Deus sabe o que faz. Fala para nós assim: Deus sabe o que faz. Esses bruxos
Sabiam fazer encantamento, sabiam tornar água em vinho e sabiam produzir rãs. Irmãos, isso aqui significa que a bruxaria existe e que bruxaria faz coisa. Os magos fizeram nascer rã do nada, do pó. Eles fizeram. Mas resolver as rãs que eles arranjaram não souberam fazer. Diga glória a Jesus. E Deus deixou. Água em sangue, fizeram. Rãs fizeram. Piolhos não fizeram mais. Deus disse um basta. Até as ações do diabo são limitadas pelo próprio Deus. Só Deus tem todo o poder. E só Deus não conhece limites a não ser os por Ele mesmo impostos. Diga glória a Jesus. Aqui diz o texto, o pó da terra tornou-se em piolhos. Deus tem poder para fazer isso. Deus já tinha envergonhado os egípcios na água, agora estava envergonhando na terra. Eles adoravam o rio Nilo e eles idolatravam a terra do Egito, pois Deus estava fazendo o objeto de sua idolatria, aquela terra, virar piolho. Fazem misericórdia. A terra do Egito era tão fértil, tão decantada, eles faziam inscrições nas rochas para mostrar como a terra era fértil. Era tão fértil que até piolho produzia. Fazem misericórdia. Deus de glória. Fala para um lado de novo assim: sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, não brinque com Deus, não faça coisa errada, ande direito. Tem gente que está dentro da igreja e fica fazendo as coisas tortas e fica aquela assim meio carona de pau assim, pois é, né? Mas depois dá tudo certo, depois Deus abençoa. Você provoca a ira de Deus, Deus vai aprontar uma para você. Fala esse monólogo assim: Deus vai aprontar uma para você. Meu amado, faça as coisas direito. Diga glória a Jesus. Faça as coisas direito. Fala esse monólogo: faça as coisas direito. Deus está pronto para você que você vai ver. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado. Então, irmãos, essas são as ações de Deus. Irmãos, é incrível que isso que está escrito na Bíblia, só na hora que nós estamos na igreja, na pregação, é que isso se torna tão vivo. Na hora que nós estamos em casa e nós lemos assim, isso entra no coração, nós até gravamos, mas não fica isso assim tão real, tão vivo. Aqui está porque o Espírito Santo de Deus está aqui. A letra mata, o Espírito vivifica. Diga glória a Jesus. Irmãos, e essas ações de Deus que estão escritas na Bíblia, meu amado, este é o nosso Deus. Tema-o. Fala para nós assim: tenha temor de Deus. Irmãos, desde o momento em que o Senhor abriu os meus olhos para enxergar isso, irmãos, é de dar temor. A história, irmãos, da Arca de Noé. Deus mandava Noé fazer uma arca cheia de bicho, porque os homens não se tornaram dignos para encher aquela arca. Deus teve que encher a arca de bicho. Irmãos, isso é uma profunda ironia do Altíssimo. Diga glória a Jesus. Aquela bichara. Irmãos, na véspera do dilúvio, os animais bonitinhos entrando na arca de dois em dois, fazendo fila. E os homens não. Quer dizer, o elefante ouviu Deus dizer, os homens não ouviram. Mas em misericórdia, você é melhor ou pior que um elefante? Mas em misericórdia, bicho preguiça entrando na arca, os homens não entraram. Meu Deus amado. Fala assim: abre os teus ouvidos. Diga glória a Jesus. Deus está falando hoje. Senhor eterno. Então, irmãos, aqui essa praga de Deus, praga dos piolhos, foi para perturbar mesmo. Até aqui, irmãos, não deu muito prejuízo. A partir de outras pragas, a partir das pragas das moscas, que também é uma palavra que tem um significado muito amplo, pode até significar pragas de lavoura, a praga das moscas, que daí, diz ali o texto que a terra ficou contaminada, que no original tem o significado da terra começou a ficar destruída. Então, até a praga dos piolhos era Deus tocando para perturbar mesmo, depois tocando para destruir. Fala assim: misericórdia. Irmãos, isso, se você pensar assim, credo, misericórdia, mas era só sobre os egípcios, bastava não ser egípcio.
Diga glória a Jesus. E se tivesse algum dos egípcios que visse tudo aquilo e pensou assim, eu, hein? Não quero mais saber de ser egípcio, não vou lá para o meio dos judeus. E se ele fosse, o que acontecia? Ficava livre das pragas. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, ficar debaixo da praga de Deus é ruim. É só sair debaixo dela e ir para o lugar certo. Diga glória a Deus. Fala para o irmão do lado, fique no meio do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Fique no meio do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou comigo essa semana o seguinte: tem alguns crentes dessa igreja que estão um pouco rebeldezinhos, estão um pouco assim, independentes demais da conta. E sabe o que o Senhor me disse? O Senhor me disse assim, eu estou dizendo antes, para que a hora que acontecer, vocês lembrem assim, pois é, o pastor tinha falado. Diga glória a Jesus. Deus me disse assim, Deus falou para mim, não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Diga glória a Jesus. Misericórdia. Eu não estou desejando nada para ninguém, não foi o que falei, foi o Senhor que me disse. Diga glória a Jesus. Meu amado, não fomos feitos para ser independentes demais da conta, de jeito nenhum, fomos feitos para ser um povo. Falam assim, somos um povo. Somos um povo. Diga glória a Jesus. Somos um povo. Então, precisamos dar conta de nós uns para os outros, conversarmos, termos comunhão, contarmos as coisas. Não é assim agir como se... Diga glória a Deus. Não, o que é isso? Então, Jesus amado. Diga glória a Deus. Fala assim, Deus faz. Senhor amado. Então, meu amado, fique no meio do povo de Deus. Fala isso para o lado. Fique no meio do povo de Deus. E é no meio. O povo judeu morava na terra de Gósen. Você fique pensando assim, e quem morava na casa assim que a rua de lá já era dos egípcios? Corria o risco de entrar uns piolhos ali ainda. Muda mais para o meio. Não fique na borda. Não fique no limite. Entra mais. Diga glória a Jesus. Entrose-se mais. Irmãos, Deus está falando hoje aqui. Fala para o mundo assim, fique mais junto do povo de Deus. Irmão, você imagina só, no meio dos judeus, tinha um monte de encrenca, um monte de fofocaiada, um monte de intriga. Mas era povo de Deus, Deus estava lá, Deus estava guardando e a praga estava só no egípcio. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, fique perto do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Fala assim, não se esqueça disso. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui a praga atingiu até os animais. O que os animais tinham a ver com isso? Eles eram dos egípcios, porque o dos judeus não tinha. Diga glória a Jesus. Irmãos, assim como a bênção do justo atinge até os seus animais, a perturbação do ímpio também atinge os animais dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deuteronômio 28 diz assim, que aquele que é abençoado por Deus é o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais é abençoado pelo Senhor. Se o crente é abençoado, até o cachorro, o papagaio e o peixinho é abençoado. Diga glória a Jesus. Fala assim, vale a pena ser crente. Até o seu passarinho vai ser abençoado. Diga glória a Jesus. Até as galinhas do quintal. E é verdade isso, está escrito. Diga glória a Jesus. Mas se a perturbação entrar, meu Deus, é melhor a bênção. Fala assim, é melhor a bênção. É melhor a bênção. Louvado seja Deus. Irmãos, e essa questão de bênção é ensino bíblico, nunca se esqueça disso. Essa questão de bênção não é questão de sorte, é questão de posição. Quer ser abençoado? Olhe no meio de quem você está. Quer ser abençoado? Fique no meio do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, Jesus está aqui. Glória a Deus. Os próprios magos reconheceram, isso é dedo de Deus. Fala isso para um lado, isso é dedo de Deus. Até aqueles homens místicos, metidos com bruxaria, metidos com espíritos ruins, eles viram o negócio e falaram para Faraó, isso é demais, isso é superior,
Isso é outro nível. Diga glória a Jesus. Isso é do andar de cima. Diga glória a Deus. Isso é dedo de Deus. Irmãos, é tremendo quando os ímpios reconhecem a mão de Deus. Pois os marinheiros que estavam com Jonas, eles reconheceram que era a mão de Deus e que era juízo de Deus daquela tempestade por causa de alguém. Diga glória a Jesus. Os filisteus que roubaram a arca e foram atingidos por aquelas pragas, eles reconheceram a mão de Deus e mandaram a arca de volta. Diga glória a Jesus. O centurião da crucificação de Jesus, homem duro, homem violento, homem cruel, quando Jesus expirou, ele mesmo disse: verdadeiramente ele era filho de Deus. Quando os ímpios reconhecem. Então fala para nós assim: quebrante o teu coração. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o Senhor. Continuando, irmãos, a partir do versículo 20, a praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. Dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Aquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Diga glória a Jesus. Eu sou o Senhor no meio desta terra. Glorificado seja Deus. Farei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. Diga glória a Jesus. Farei separação. Louvado seja Deus. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida por causa desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Moisés disse: não convém que façamos, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti, orarei ao Senhor, e estes enxames de moscas se retirarão amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Diga glória a Jesus, que a praga das moscas, como já falei para os irmãos, essa palavra no original, pode significar assim uma mistura de insetos e todos bem irritantes. Ao invés de moscas, poderia ser traduzido vespas. Fazem misericórdia. Ou ainda escaravelhos, aqueles, diga glória a Jesus, besouros enormes, que aliás tem inscrições no Egito até hoje, que também esses ditos desses insetos eram sagrados. Então Deus ia encher a terra deles e nem matar eles podiam. Diga glória a Jesus. Meu Deus amado, Senhor Deus, diga glória a Jesus. E aqui o texto dizendo que o Senhor ia fazer nítida separação. E diz ali que a terra foi corrompida, quer dizer, a terra estava começando a ser destruída. Irmãos, já chegamos às primeiras concessões de Faraó. Sacrificai ao vosso Deus nesta terra.
Repita comigo: Faraó queria pechinchar com Deus. Fazer misericórdia. Ah, tá bom, pode servir o Senhor, mas serve aqui mesmo. Irmãos, isso aqui é profundamente maligno. Ah, quer se converter? Tudo bem, mas continua vindo no bar, continua vindo na churrascada, com chopp, com bebida, continua indo nos lugares inconvenientes. Não precisa sair dos lugares para se converter. É o diabo que fala isso. Faz misericórdia. Serve a Deus no mundo mesmo. Fica lá, vai no carnaval, vai nos bailes, vai nas boates, mas é crente. Fala assim: impossível. Impossível. Negociações. Irmãos, e outra, Faraó, ao invés de obedecer, ele quer negociar. Irmãos, isso não dá certo. O que Deus manda é para ser obedecido. Ló tentou negociar com Deus em Gênesis 19 e não deu certo. Deus quer obediência absoluta. Fala isso para o mundo lado. Deus quer obediência absoluta. Diga glória a Jesus. Coisa pela metade pode até matar. Lembre-se da história de Ananias e Safira. É entrega total. Fala para o mundo lado, entrega total. Irmãos, esse texto fala sobre propostas diabólicas. Transigir com as coisas de Deus. Não entregar tudo. Assim não dá. Para servir ao Senhor tem que entregar tudo. 1 Reis 18, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores. Tiago 1,8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Fala do rei Amazias, filho do rei Joás, que servia ao Senhor, mas não de coração inteiro. Fala assim: misericórdia. Irmãos, isso é uma proposta diabólica no teu coração. Entregue-se completamente ao Senhor. Proposta de Faraó: adorai a Deus nesta terra. Significa comunhão sem consagração. Comunhão sem separação. Comunhão com Deus sem santificação. Fala assim: impossível. Impossível. Diga glória a Jesus. Quer ouvir música mundana e quer ser abençoado? Impossível, meu filho. Consagre os teus ouvidos ao Senhor. Fala isso para um lado. Consagre os teus ouvidos ao Senhor. Diga glória a Jesus. Comunhão sem mistura, sem contaminação. Era isso que Faraó estava propondo. Isso que é diabólico. E outra, Egito é lugar de escravidão. Comunhão com Deus no meio da escravidão do pecado, não tem como, tem que ser liberto do pecado em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. E outro, irmãos, além do que, o texto mostra que tinha uma incompatibilidade absoluta entre servir a Deus e viver no Egito. Por quê? Servir a Deus na época significava matar touros e bodes. Só que os egípcios adoravam os touros e bodes, mas o povo que não tinha o que não adorasse. Fazia misericórdia. Se eles matassem touros e bodes no Egito, ia ser uma pancadaria total, porque esses bichos eram sagrados. Então não tinha, e Moisés disse: não tem, isso é abominação para os egípcios. Para servir a Deus só longe daqui. Meu amado, para servir a Deus só longe do mundo. Fala isso para um lado, longe do mundo. Jesus está falando hoje. O Senhor está falando contigo. Impossível louvar a Deus em terra estranha. Salmo 137, como entoarei o cântico do Senhor em terra estranha. Diga glória a Jesus. Deus eterno. Diga glória a Jesus. Como? Como que vai fazer isso? Pastor, pois me convidaram para ir numa boate. Eu vou para evangelizar. Meu filho, sai fora.
Jesus de Nazaré, tem cada gente de carne e pau. Irmãos, falaram isso para mim aqui dentro da igreja. Uma moça que dizia assim: pastor, Deus me deu um ministério que eu evangelizo nas boates homossexuais. Depois eu descobri que ela era homossexual. Evangeliza, nossa, que evangelismo. Mas em misericórdia, Deus é eterno. Impossível. Pastor, a luz tem que brilhar no meio das trevas. Capaz. Ninguém brilhou mais do que Jesus no meio das trevas, e nunca foi em lugar inconveniente. Jesus ia na casa das pessoas, em lugar público. Em casas de licenciosidade, Jesus nunca foi. Diga glória a Jesus. Então, meu amado irmão, não tem como servir a Deus em terra estranha. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando hoje. Irmãos, para terminar, última proposta maligna de Faraó. Podem ir, mas não vão longe. Fala para ela assim: misericórdia. Bom, quer se converter, tudo bem, mas não vai ficar fanático. Não vai ficar desse povo que vai na igreja toda semana. Esse povo que fica dando dinheiro para pastor. Fazer misericórdia. Pode se converter, mas não vai muito longe. Sabe quem fala isso? O diabo. Meu amado, com Jesus você pode ir muito longe. Você pode ir até o infinito. Não tem limite para ir com Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fala para ela assim: pode ir bem longe com Jesus. Bem longe. Não se limite, não se restrinja. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Já contei para os irmãos a história no meu serviço. Irmãos, o povo do mundo não gosta de crer de jeito nenhum. E olha, mas que no meu serviço eu sou bem quieto, eu não falo nada. Muito de vez em quando tenho oportunidade que eu falo alguma coisa, mas sempre estou quieto, mas sempre me provoco. Diga glória a Jesus, sempre cutuco. Mas para testar a mansidão a gente tem que fechar a boca. Diga glória a Jesus. Um dia, já faz um tempo, a moça lá falando assim: pois é, porque eu fui lá no banco e tinha uma moça, devia ser crente aquela moça. E daí alguém falou para a moça assim: pois é, o chefe sou eu, mas misericórdia, o chefe é crente. Daí a moça olhou para mim: não, mas aquela lá era de uma igreja assim, dessas bem assim, que ela deve berrar dentro da igreja. Eu falei: eu também. Fazer misericórdia dela. Mas você vai nessas igrejas assim que o povo berra? Nessa mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, é para se identificar mesmo com Jesus. Para que ter vergonha? E eles não berram quando vão no estádio de futebol, fazem um escândalo lascado lá? Fazem misericórdia? Eles não berram por causa desses desfiles de carnaval? Irmãos, e outra, quantas vezes nos Salmos diz assim: dai brados de louvor e júbilo ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Então, proposta de Faraó: pode ir, mas não vai longe. Proposta maligna: o que disseram para Maria, a irmã de Lázaro, lá em João capítulo 12, para que esse desperdício? Para que tanta igreja? Para que ficar dando oferta? Meu amado, ajunte tesouro nos céus, é o melhor investimento que tem. Diga glória a Jesus. A taxa de juros celestial nunca cai, só sobe. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra, retorno garantido. Esse banco nunca vai falir. Quer fazer uma previdência privada? A melhor, eu conheço uma excelente. Diga glória a Jesus. Celestial. Diga glória a Deus. Fala assim: faça uma previdência celestial. Glorificado seja o Senhor. O que o Festo disse para Paulo: as muitas letras te fazem delirar. Se é para delirar com Jesus, então vamos delirar, porque o mundo delira com cada coisa que só pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Jesus. Senhor eterno.
Deus amado, então as propostas malignas, não ouça isso. E a última proposta de Faraó, essa Moisés aceitou. O que Faraó disse? Ide, orai por mim. Que cara de pau. Fazer misericórdia, vá e ore por mim. Cara de pau, mas tem que orar. Diga glória a Jesus. E se um macumbeiro for na tua casa e pedir oração, o que você faz? Ai, pastor, mas pode ser uma armadilha. Meu amado, a Bíblia manda orar por todos os homens. 1 Timóteo 2:1, que se façam deprecações, intercessões, orações, ações de graças por todos os homens. Ainda mais se a pessoa está pedindo. Diga glória a Jesus. 1 Samuel 12:23. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Meu Deus, louvamos a Ti, glorificamos o Senhor. Meu Deus, queremos estar no meio da Tua benção, no meio do Teu favor, no meio, Senhor amado, do Teu povo. Queremos, Senhor amado, ser alvo da Tua graça. Não queremos provocar a Tua ira. Queremos ser servos do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Meu Deus, acrescenta a nossa fé. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Faz-nos caminhar em vitória. Deus amado, ajuda cada um, abençoa cada um, Senhor eterno, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá-nos sabedoria. Meu Deus, queremos atrair as bênçãos de Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, revela-nos a Tua vontade, revela-nos o Teu querer. Não nos entregues aos desígnios de nosso próprio coração, não nos entregues à vaidade de nossos próprios pensamentos. Meu Deus, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ah, Senhor amado, queremos estar no meio do povo de Deus, ainda que haja defeito, mas a Tua mão está sobre nós, e o Senhor há de